Vem aí o 20º simulado online da Escola Básica da URI. O simulado será no dia 21 de outubro, das 13 às 17 horas. Você receberá um código de acesso via e-mail e WhatsApp com todas as informações. Inscrições para o simulado no site da URI. Para você se preparar para o vestibular e simulado, também teremos os aulões da Escola Básica da URI. Os aulões acontecerão nos meses de setembro e outubro, nas quintas-feiras, às 19 horas, nas redes sociais da URI. Acompanhe! Inscreva-se! Olá pessoal, tudo bem? Hoje estamos aqui para um aulão de matemática, né? O último aulão da nossa série, mas não o menos importante, já que a área matemática e suas tecnologias é 1/4 da prova do Enem, das 180 questões, nós temos 45 questões de matemática, tá? Eu sou a professora Fabiana Bordim. Atuo como professora de matemática, então, da Escola Básica da URI, aqui de Frederico Westphalen, e vou trabalhar um pouquinho com vocês hoje com relação às provas do Enem de anos passados, né, de edições anteriores, e enfatizando com vocês o que é mais relevante com relação aos conteúdos de matemática que caem nas provas do Enem, né, os conteúdos mais recorrentes, certo? De todos os conteúdos de matemática que vocês estudam no ensino fundamental e no ensino médio, no ranking, né, eu só peguei 5 itens para nós trabalharmos, né, para nós não cansarmos muito hoje também, né? Vamos trabalhar com 5 itens, falar sobre 5 itens e na sequência eu vou trabalhar com algumas questões da edição 2020 do Enem. Quais são os 5 itens mais pedidos nas provas do Enem? Geometria plana, geometria espacial, regra de 3 e dentro da regra de 3, razão e proporção, né? Estatística e porcentagem. Então, são os 5 itens mais pedidos, mais recorrentes nas questões dos Enems das edições anteriores. Vamos lembrar um pouquinho, né? Eu acho que vocês vão lembrar comigo, né? Da geometria plana, as principais figuras planas que a gente precisa saber, algumas informações sobre elas, algumas propriedades também com relação a elas, tá? A primeira figura que eu falo é do quadrado. O que é um quadrado? Um quadrado é um quadrilátero que tem quatro lados iguais, né? De mesmo tamanho, 4 ângulos de 90 graus. Como é que se calcula a área de quadrado? A área de quadrado é lado vezes lado, então fica lado ao quadrado, certo? A segunda figura é o retângulo, que é o quadrado esticado, vamos dizer assim, né? Numa linguagem popular, não numa linguagem matemática. O retângulo, ele vai ter 4 lados, de 2 a 2 os lados são paralelos e de mesmo tamanho. E os ângulos formados por esses lados, quando se encontram, também são de 90 graus. A área de retângulo é semelhante à área do quadrado, né? A área de quadrado eu digo lado vezes lado. A área de retângulo eu digo base vezes altura. Mas não é nada mais, nada menos do que um lado vezes o outro lado, certo? Então, retângulo. Triângulo. Triângulo é uma figura geométrica que tem um pouquinho mais de informação que eu preciso saber, tá? Com relação aos tipos de triângulo, primeiramente. Nós temos, com relação aos lados, as medidas dos lados, triângulos equiláteros, que são triângulos que têm 3 lados exatamente iguais. Se eles têm 3 lados iguais, eles terão
3 ângulos iguais, né? Então, são 3 ângulos de 60 graus, porque todo triângulo, a soma dos ângulos internos dele é 180 graus. Nós temos um triângulo isósceles, também com relação aos lados, porque ele tem 2 lados iguais. Se ele tem 2 lados iguais, consequentemente, ele terá 2 ângulos iguais, tá? E o escaleno, que são 3 lados diferentes, obviamente, então, 3 ângulos diferentes. Essa é a nomenclatura que se dá para os triângulos com relação à medida dos lados dele. Com relação aos ângulos, nós temos o triângulo retângulo, porque ele vai ter um ângulo de 90 graus, um ângulo reto. No triângulo retângulo, já puxando um pouquinho, né? Nós temos a aplicação do teorema de Pitágoras, né? Todo triângulo retângulo tem uma hipotenusa e 2 catetos e existe uma relação métrica entre a hipotenusa e os catetos, que é o quadrado da hipotenusa igual à soma do quadrado dos catetos. Vocês já ouviram falar sobre isso, né? Um triângulo acutângulo, quando todos os ângulos internos são menores que 90 graus, são todos ângulos agudos, então ele é chamado de triângulo acutângulo. E o triângulo obtusângulo é quando um dos ângulos é um ângulo maior que 90 graus, um ângulo obtuso. Aí eu tenho a classificação de triângulo com relação aos lados e com relação aos ângulos, tá? A área de triângulo, como é que a gente calcula? O triângulo, se eu fosse fazer a demonstração aqui para vocês, eu mostraria a partir da fórmula da área do retângulo, né? Então, a principal fórmula que a gente vai lembrar sempre da área de triângulo é base vezes altura dividido por 2. É metade da área de um retângulo ou de um quadrado, tá? Que é essa daqui, essa que está aqui. Tem mais 3 fórmulas de área de triângulo que é pouco usual, né? Principalmente no Enem, né? O Enem você vai fazer, se você tiver que calcular a área de triângulo, provavelmente seja essa aqui, base vezes altura dividido por 2, tá? Então, para o nosso conhecimento só, né? Tem uma que envolve trigonometria, né, que é, se eu estou com um triângulo, conheço um dos ângulos e o lado formado por esses 2 ângulos, então é lado vezes o seno desse ângulo dividido por 2, né? Se eu conhecer os 3 lados e o raio da circunferência circunscrita ao triângulo, uma circunferência que passa pelos 3 vértices desse triângulo, ela é por fora, né, o triângulo fica dentro, é o perímetro, né, o produto o produto dos lados dividido por 4 vezes esse raio, ou se eu tiver o raio de uma circunferência que está dentro do triângulo, que ela vai tocar os 3 lados desse triângulo e eu tiver esse raio, né, é o semiperímetro do triângulo multiplicado por esse raio. Aqui apareceu o perímetro, semiperímetro, perímetro, né? O que é perímetro de uma figura plana? Perímetro de uma figura plana é a soma de todos os lados dessa figura, né? Então, quando eu falar semiperímetro, é a metade do perímetro, certo? E a próxima figura é um círculo, que a gente confunde muito e fala circunferência, né? Mas eu não posso falar em área de círculo. De circunferência, perdão. Eu só falo em área de círculo, porque o círculo é a região toda delimitada pela circunferência. Então, eu vou ter a circunferência e essa região que fica dentro é chamada de círculo. Como é que calcula a área de círculo? Π vezes raio ao quadrado. Lembrando que π é 3,1415, é um número não racional, né? Mas que a gente utiliza 2 casas no máximo, né, depois da vírgula, 3,14. Dependendo do exercício, ele vem no enunciado dizendo para a gente se é para usar 3,1 ou 3 aproximadamente, né? Então, muita atenção na leitura do enunciado do problema, para a gente ver se precisa usar o 3,14 ou não. Quando não vem escrito e eu preciso usar o π,
considera-se sempre π 3,14, tá? Com duas casas depois da vírgula. Lembrar que diâmetro de um círculo ou de uma circunferência é o dobro do raio, são duas vezes o raio. Então, se eu ganhar o diâmetro dessa figura, para eu encontrar o raio, basta dividir por 2, né? E o perímetro é o comprimento dessa circunferência, que daí não é soma de lados, como eu falei anteriormente, de polígonos, né? O círculo não é um polígono, né? Não tem vários lados. É uma curva ali que delimita uma região. Então, o perímetro é o comprimento da circunferência, que se dá pela fórmula 2 vezes o π vezes o raio, certo? Então, de geometria plana, essas 4 figuras, basicamente, é o que cai. Não significa que as outras não possam cair, né? Mas o que mais aparece é quadrado, retângulo, triângulo, certo? Da geometria espacial, o que tem aparecido mais? O que tem sido mais recorrente, então? Né? Paralelepípedos. O que são paralelepípedos? São sólidos geométricos com 6 faces, 2 a 2 paralelas e iguais, né? Eu tenho um paralelepípedo, o que eu preciso saber dele? Bom, não preciso saber a definição, eu preciso saber assim, quando leio a palavra paralelepípedo, saber desenhar, por exemplo, um paralelepípedo, identificar esse paralelepípedo, né? Aí aqui no slide eu tenho a planificação dele, como que é planificado esse paralelepípedo? Ele é formado por polígonos, né? E aí, quando eu vou dobrando ali nas linhas, eu chego nesse sólido geométrico chamado paralelepípedo. Ele é formado de retângulos e pode ter quadrados também ali, tá? Retângulos ou quadrados pode ter, eu tenho um paralelepípedo, tá? Bom, aí se ele está disposto desta forma aqui, eu vou chamar essa parte aqui de base. E aí eu calculo a área de base. A área da base, comprimento vezes largura, base vezes altura, lado vezes lado. Que é tudo a mesma coisa, né? Tudo isso que eu falei significa a mesma coisa. Eu chego ao mesmo resultado, desde que eu saiba identificar o comprimento e a largura, tá? A área lateral, ali está tudo separado, tá? A área lateral, eu vou ter 4 pedaços. 2 a 2 iguais. Então, ficou lá, né? Comprimento vezes largura de um, comprimento vezes largura do outro. Colocando como medidas diferentes, ficou 2 vezes AC mais BC, tá? O que é a área total? Eu tenho de 2 a 2 elas são paralelas, então eu tenho de 2 a 2, 2 vezes comprimento vezes largura. E aí fica 2 vezes AB mais AC mais BC, né? A fórmula que vem. Mas é identificar ali as medidas do comprimento, da largura e da altura, certo? Então, por exemplo, se eu chamasse isso aqui de A, chamaria esse de B e esse de C. Então, eu tenho 2 vezes AB, 2 vezes AC e 2 vezes BC, certo? Área na geometria espacial é pouco pedido também. É mais trabalhado a parte de volume, tá? Então, volume de paralelepípedo, com certeza uma questão no mínimo vai ter na prova, tá? Qual é o volume de um paralelepípedo? É a área da base vezes altura. No caso aqui é comprimento vezes largura vezes altura, tá? E aí tem uma última fórmula ali, uma quinta fórmula, né? Que fala da diagonal do paralelepípedo. Diagonal de paralelepípedo é a raiz quadrada de comprimento ao quadrado mais largura ao quadrado mais altura ao quadrado, que é o A, o B e o C, tá? Lembrando então, a fórmula mais importante para nós aqui com relação ao paralelepípedo é a do volume, tá? E aí quando eu falo do cubo, eu acabo falando praticamente a mesma coisa, né?
Porque é só entender que o cubo é um paralelepípedo. Se o cubo é um paralelepípedo, então as fórmulas são as mesmas. Mas eu posso escrever fórmulas específicas para o cubo, por quê? Porque o comprimento, a largura e a altura desse cubo serão iguais, são iguais, né? Então, chamando todas elas de A, como o comprimento sendo A largura sendo A altura sendo A, o que eu vou ter? Eu vou ter 6 quadrados formando este cubo, tá? Se eu tenho 6 quadrados formando o cubo, eu quero saber a área da base. Base é só aquela que fica no chão. Então, eu vou ter a área de um quadrado só. Se eu quero saber a lateral é formada por 4 quadrados. Então, são 4 vezes a área de um quadrado, que é lado vezes lado, que no caso aqui fica A ao quadrado. Se eu quero do cubo inteiro, são 6 quadrados que formam ele. Então, é 6A ao quadrado. Volume desse cubo. O volume desse cubo é comprimento vezes largura vezes altura. Comprimento é A, largura é A, altura é A vezes A elevado ao cubo, né? Então, fórmula do volume do cubo. Também tem ali a fórmula da diagonal do cubo, que a gente deduz tanto essa quanto a anterior com relação ao paralelepípedo. A dedução dela é por Pitágoras, né? Porque eu tenho um triângulo retângulo quando eu traço essa diagonal. A diagonal tem que ser de 2 vértices não consecutivos passando pelo centro desse sólido, tá? E aí dá um Pitágoras ali e eu encontro que é aresta raiz de 3. Uma coisa também importante de eu saber é a planificação desse sólido, tá? Então, são 6 quadrados, nessa disposição aí parece uma cruz, né? Mas não precisa, esse quadrado aqui e esse aqui não precisam estar assim. Pode estar um mais para cima, um mais para baixo. Mas desde que tenha um de cada lado para eu poder fazer a dobradura ali, né? E todas as arestas se encontrarem e fechar este cubo. O próximo sólido que eu vou falar vai ser o cilindro. O que é um cilindro? O cilindro, ele é um sólido de rotação. O que é um sólido de rotação? É um sólido que é gerado pela rotação de uma figura plana. Então, qual é a figura plana que gera o cilindro? É um retângulo. Se você pegar um retângulo, fixar um dos lados e fazer ele girar 360 graus, ele gera o cilindro. Quando ele gera o cilindro, o que aparece aqui de geometria plana para nós? 2 círculos e um retângulo. Quando eu vou planificar esse cilindro, né, a lateral dele aqui é um retângulo e as bases são 2 círculos, certo? Como é que se calcula, então, a área e volume de cilindro? A área da base, a base é sempre o círculo, então πr ao quadrado. A área lateral é a área do retângulo. Como essa parte do retângulo, ela vai estar sobre essa parte aqui do círculo, que é a circunferência, significa que esta medida é o comprimento da circunferência. Então é 2 vezes π vezes o raio e vezes a altura desse cilindro, que a altura é sempre formando um ângulo de 90 graus, né? E a área total, então, é a soma de 2 áreas da base, que é a de baixo mais a de cima, né? 2 bases, mais a lateral. E o volume do cilindro, área da base vezes a altura. Esse volume, a partir do princípio de Cavalieri, é que eu provo que fica πr ao quadrado vezes h. O próximo assunto, que também é recorrente em todas as provas do Enem, é regra de 3, né? E dentro dessa regra de 3 se fala em razão em proporção. O que eu preciso saber para trabalhar com regra de 3?
Um requisito eu tenho que saber o que é uma grandeza, identificar uma grandeza. Então, em todas as questões de matemática, né, nós vamos precisar muito de interpretação. Interpretação é fundamental, tá? Então, eu tenho que saber ler e entender o que eu estou lendo, entender o que o problema me conta e o que me pede, tá? Regra de 3. Se eu souber, então, o que é uma grandeza, identificar uma grandeza. O que é uma grandeza, professora? É tudo aquilo que eu consigo contar, que eu consigo medir, tá? Por exemplo, eu consigo contar pessoas, então, número de pessoas é uma grandeza. Eu consigo medir distância, então, distância é uma grandeza. Eu consigo contar dias, então, dias é uma grandeza. Velocidade, eu consigo medir a velocidade, né? Velocidade é uma grandeza. Comprimento, preço, né? Vou lá no supermercado comprar alguma coisa ou numa loja comprar alguma coisa. O preço é uma grandeza, porque envolve números, né? Temperatura, idade, dentre tantas outras coisas que eu consigo contar, é grandeza, tá? E estas grandezas, elas são classificadas em diretamente proporcionais e inversamente proporcionais. Bom, o que são grandezas diretamente proporcionais? Grandezas diretamente proporcionais significa assim, ó, que se você aumentar uma das grandezas, a outra que está acompanhando precisa aumentar na mesma proporção. Por exemplo, vamos supor que eu vá comprar 2 camisetas, tá? E estas camisetas custem cada uma R$30. Então, R$30 cada camiseta, uma camiseta, 2 camisetas, R$60. Se eu aumentar uma camiseta, vai aumentar R$30. Então, é proporcional, diretamente proporcional. Uma grandeza aumenta e a outra aumenta também. Ou também, ao invés de aumentar, pode diminuir, né? Eu digo assim, que 3 pessoas demoram 3 dias para fazer um determinado trabalho. Esse mesmo trabalho, 2 pessoas, 2 dias, uma pessoa, 1 dia. Então, vai diminuindo proporcionalmente, tá? Aumenta as 2, diminui as 2, tá? Grandezas inversamente proporcionais, inversamente, então caminhos opostos, tá? Uma grandeza vai aumentar e a outra grandeza vai diminuir. Por exemplo, se eu falo em velocidade e tempo, se eu aumento a velocidade, diminui o tempo, né? Se eu aumento o número de pessoas para fazer um trabalho, um serviço, diminui os dias que elas vão levar para fazer aquele muro, por exemplo, um muro de 2 metros. Se eu tenho 5 pessoas, demoram 3 dias. Mas se eu colocar 10 pessoas, vão demorar menos tempo, né? Então, uma grandeza aumenta e outra grandeza diminui, tá? E aí elas são ditas grandezas inversamente proporcionais. O outro conteúdo que também cai muito no Enem é a parte de estatística, tá? A gente vê muito gráfico na prova, né? E gráfico envolvendo não só a estatística pura, mas envolvendo a parte de funções, né? Envolvendo a parte de regra de 3, né? Da parte de proporção, de razão. Então, quando tem gráficos, o conteúdo é a estatística, mas junto com isso tem outros conteúdos agregados. O que eu preciso saber de estatística que caiu em provas anteriores e pode recorrer e cair novamente, né? Média, fazer cálculo de médias. A média, qual é a média que cai, professora? Média aritmética, né? Se eu tenho 5 números, eu quero saber a média desses 5 números, basta somar e dividir por 5, né?
Média, moda é o próximo item também que pode. O que é moda? Moda é o que mais se repete numa série. Mediana, que é o termo que divide a série ao meio. Então, você tem metade dos números antes e metade dos números depois da mediana. Mediana já caiu em provas do Enem, né? Essas são algumas medidas padrão da estatística, tá? E a análise de gráfico, que cai bastante, né? Às vezes é só analisar o gráfico sem fazer cálculo nenhum e você encontrar qual é a resposta pela análise simplesmente, certo? E o último conteúdo que eu vou falar com vocês hoje é porcentagem, tá? Também é um conteúdo que não vem puro simplesmente, né? Ele vem envolvendo geometria espacial muitas vezes, tá? E dentro da matemática financeira, então, também, né? Porcentagem a gente resolve por regra de 3, né? Envolvendo sempre o 100%, alguma coisa é sempre 100%, né? Nós vamos ver hoje uma questão do Enem do ano passado de porcentagem, tá? E o mais comum que a gente vê a porcentagem é na matemática financeira mesmo, então, tá certo? Então, agora, nós vamos trabalhar um pouquinho e fazer algumas questões somente do Enem 2020, para a gente realmente ver que as questões, elas têm um grau de dificuldade, né, umas maior, outras menor, mas envolvendo esses conteúdos que nós trabalhamos hoje, então, tá certo? Vestibular URI. O conhecimento muda a sua vida. Aproveite essa oportunidade. Existem aprendizados incríveis aguardando você aqui. Inscrições até 2 de novembro pelo site vestibular.uri.br. Bom, então vamos lá. Primeira questão que vamos analisar hoje é do Enem do ano passado. Então, o proprietário de um apartamento decidiu instalar porcelanato no piso da sala. Essa sala tem formato retangular, com 3,2 metros de largura e 3,6 metros de comprimento. O que me disse até aqui? Me disse o formato desta sala. E o formato é um retângulo, né? As peças do porcelanato têm formato de um quadrado com lado medindo 80 centímetros. Esse porcelanato é vendido em 2 tipos de caixas, com os preços indicados a seguir. Caixas do tipo A, 4 unidades de piso, R$ 35,00. Caixas do tipo B, 3 unidades de piso, R$ 27,00. Na instalação do porcelanato, as peças podem ser recortadas e devem ser assentadas sem espaçamento entre elas. Então, não tem... A área que eu comprar vai ser a área que eu vou ter ali, né? Com alguma sobra. Aproveitando-se ao máximo os recortes feitos. A compra que atende às necessidades do proprietário proporciona a menor sobra, então, o que menos vai sobrar de restos de porcelanato e resulta no menor preço, então, sem gastar desnecessariamente, é qual? Bom, aí vieram as 5 opções. Bom, vamos para os cálculos, então, né? Primeiramente, eu tenho que saber qual é a área desta sala, tá? Então, eu tenho que fazer lá a área da sala, que é um retângulo base vezes altura. Então, eu tenho que fazer 3,2 vezes 3,6. Essa multiplicação, esse produto, vai me dar a área da sala. Bom, eu sei fazer esse tipo de multiplicação? É uma pergunta que eu tenho que me fazer hoje, né? Se eu não sei, eu preciso estudar um pouquinho, porque com certeza vai ter uma questão, né? A aritmética, eu preciso dominar a aritmética. Então, eu tenho que saber tabuada, eu tenho que saber somar número com vírgula, multiplicar número com vírgula, tá? Dividir número com vírgula, eu preciso ter esse conhecimento, é básico, tá, gente? Então,
Então, fazendo essa multiplicação, vou lá num cantinho do papel, né? Eu vou fazer lá 3,2 vezes 3,6. 2 vezes 6 é 12, vai 1. 2 vezes 3 é 6, vai 1. Com 1 dá 7. 3 vezes 6, 18, vai 1. 3 vezes 3, 9 e 1, 10. Aí eu vou somar isso aqui, dá 2, dá 15, vai 1, dá 1, dá 1. Agora, a minha dúvida é, onde vai a vírgula? Né? Aonde vai a vírgula? A vírgula vai 2 casas, porque eu conto a quantidade de casas que eu tenho aqui. Então, eu tenho 2 casas depois da vírgula, eu venho aqui, conto 2 casas e coloco a vírgula. Então, a área da sala é 11,52 metros quadrados. A unidade de medida que me deram das dimensões dessa sala está em metro. Agora, a unidade de medida que me deram do quadrado, que é o porcelanato, está em centímetro. Bom, unidades de medidas diferentes, eu preciso fazer transformação, tá? Ou eu trabalho tudo em metro, ou eu trabalho tudo em centímetro. Como eu já fiz a minha conta aqui da área da sala em metros quadrados, eu vou ter que fazer a área do porcelanato, né, também em metros. 80 centímetros, para eu transformar em metros, basta dividir por 100, né? Então, dá 0,8. E aí, eu faço 0,8 ao quadrado, ou 0,8 vezes 0,8. E aí, a área do porcelanato é de 0,64. O processo da multiplicação de 0,8 por 0,8 é a mesma, tá? E aí, o resultado dá 0,64 metros quadrados. Bom, como é que eu descubro a quantidade de porcelanatos que eu necessito para colocar nesta sala? Fazendo a divisão da área da sala pela área do porcelanato. Então, o número de porcelanatos vai ser 11,52 dividido por 0,64. E aí, essa divisão vai me dar quantos porcelanatos eu vou usar para colocar na sala toda, tá? Essa divisão com vírgula, como é que se faz? Se você tem a mesma quantidade de casas depois da vírgula, basta você ignorar as casas, tá? A vírgula, aliás, perdão, a vírgula, e aí você fica com 1.152 dividido por 64, né? E aí isso vai dar 18. 18 peças você vai precisar. Agora vamos analisar, então, as alternativas, tá? Se eu preciso de 18 peças, será que eu compro só 5 caixas do tipo A? Ó, se eu divido 18 por 4, eu não consigo comprar a quantidade correta, né? Certa, inteira de caixas que me dê 18, né? 18 dividido por 4 dá 4,5. Então, eu terei que comprar 5 caixas do tipo A. Vai me sobrar porcelanato. Vai sobrar peças de porcelanato, porque 5 vezes 4 é 20, sobram 2 peças inteiras, né? Agora, se eu comprar só uma caixa do tipo A, então, 4 porcelanatos mais 4 caixas do tipo B. 4 do tipo B, vai 3 por caixa. 3 vezes 4 é 12. 12 mais 4 dá 16, vai faltar porcelanato, né? 3 caixas do tipo A. 3 vezes 4, 12 peças. Mais 2 caixas do tipo B. 2 vezes 3, 6. 12 mais 6 dá as 18 peças que eu preciso exatas, né? Então, se eu for analisar a alternativa D e a alternativa E, também eu vejo que vai sobrar ou faltar, né? E a única alternativa que dá exatamente as 18 peças é a alternativa C,
3 caixas do tipo A e 2 caixas do tipo B. Então, uma questão de geometria plana, né, envolvendo aritmética, certo? Preciso fazer as continhas, então, de multiplicação e de divisão com vírgula. Pode ser que não tenha, né, com vírgula, mas se tiver eu preciso saber fazer, então eu tenho que saber as regras, tá? E aí vamos para uma segunda questão, agora de estatística. Os gráficos representam a produção de peças em uma indústria e as horas trabalhadas dos funcionários no período de 5 dias. Em cada dia, o gerente de produção aplica uma metodologia diferente de trabalho. Seu objetivo é avaliar a metodologia mais eficiente para utilizá-la como modelo nos próximos períodos. Sabe-se que, neste caso, quanto maior for a razão entre o número de peças produzidas e o número de horas trabalhadas, maior será a eficiência da metodologia. Bom, nós vamos ver que está no próximo slide, os gráficos, né? Mas agora na leitura aqui dessa parte, o que eu entendo? Que a maior eficiência da metodologia vai ser a maior razão entre o número de peças produzidas e o número de horas trabalhadas. O que é razão na matemática? É o resultado de uma divisão, né? Então, olhando, analisando os gráficos que nós temos aqui, 2 gráficos de colunas, né? Um traz as peças produzidas, o outro traz as horas trabalhadas, né? Nos 5 dias que diz lá no enunciado, e eles querem saber em qual dia foi aplicada a metodologia mais eficiente. Então, nós temos que saber qual é a divisão que dá maior resultado, né? Então, no dia 1 foram 800 peças trabalhadas 4 horas. Então, no dia 1, eu tenho que fazer 800 dividido por 4, vai dar 200 peças. Então, 200 peças por hora, né? No dia 2, a produção de peças foi de 1.000 e horas trabalhadas foi 8. Então, eu tenho que fazer lá 1.000 dividido por 8. 1.000 dividido por 8, 10 dividido por 8 dá 1, né? Sobra 2, 20 dividido por 8 dá 2, né? 16, sobra 4, 40 dividido por 8 dá 5. Então, 125 peças por hora. Terceiro dia, 1.100 peças para 5 horas. 1.100 peças para 5 horas. Bom, mais peças e menos horas que a anterior. Com certeza vai dar mais de 125, né? 11 dividido por 5 dá 2, sobra 1. 10 dividido por 5 dá 2. E aí 0 dividido por 5 dá 0. 220 peças por hora. Terceiro dia, já está aqui, então, quarto dia. 1.800 peças em 9 horas. 18 dividido por 9 dá 2 e os 2 zeros. 200 peças por hora. E no quinto dia, 1.400 peças em 10 horas. 1.400 dividido por 10, você simplifica aqui, né? Bem rapidinho, isso dá 140. Qual é o maior? O dia 3 é o que teve uma metodologia mais eficiente, ou seja, mais peças produzidas por hora, 220 peças por hora, né? Então, envolveu aritmética, envolveu razão, né? Razão, que é a parte de regra de 3, né? Próxima questão que nós vamos ver é de porcentagem, tá? Bom, o que diz lá o nosso texto? O quadro representa os gastos mensais em real de uma família com internet, mensalidade escolar e mesada do filho. Então, nós olhando o quadro, nós vemos que eles gastam R$120 com internet, R$700 em mensalidade escolar e R$400 com a mesada do filho.
No início do ano, a internet e a mensalidade escolar tiveram acréscimos, respectivamente, de 20% e 10%. Então, aqueles R$120 aumentou 20% e os R$700 aumentou 10%. Necessitando manter o valor da despesa mensal, a despesa mensal total, com os itens citados, a família reduzirá a mesada do filho. Então, aumenta a internet, aumenta a mensalidade escolar, a mesada do filho vai diminuir. E aí a pergunta é, qual é a porcentagem de redução dessa mesada? Bom, a primeira coisa que eu tenho que saber é o aumento da internet e o aumento da mensalidade escolar. Então, a internet, ela aumenta 20%, né? Então, ela era R$120, eu posso resolver isso por uma regrinha de 3, tá? R$120 é 100%, 20% é X. E aí multiplica cruzado, né? Porque a porcentagem é regra de 3 simples e direta, tá? Então, vai ficar 100 vezes o X igual a 120 vezes 20. E aí, isso vai resultar em, aqui dá 2.400 dividido por 100, dá R$24. Então, aumenta R$24 de internet. Consequentemente, esses R$24 vai ter que reduzir da mesada do filho, né? A mesma coisa eu faço com a mensalidade escolar, tá? A mensalidade, o que acontece? Ela era R$700, então era o meu 100%, e ela vai ter um aumento de 10%. É fácil fazer de cabeça isso, né, gente? Quando a gente tem facilidade, porcentagem, é fácil fazer o cálculo de cabeça, né? Sem montar a continha. 10% de 700 é R$70, né? Então, eu descubro, da mesma forma que eu fiz a de cima, eu descubro que dá R$70 de aumento. Então, eu vou começar a pagar R$770 por essa mensalidade. Bom, se eu vou aumentar esses R$70 na mensalidade, vai ter que diminuir lá na mesada do filho, que é justamente a pergunta, né? Eles querem saber qual será a porcentagem da redução da mesada. De quanto era a mesada? A mesada era de R$400, né? R$400 era tudo que ele ganhava, então 100% da mesada. O que vai acontecer? Ele vai ter uma queda de R$94. R$94 que vai diminuir 70 pelo aumento da mensalidade e 24 pelo aumento da internet. Então, esses R$94 é o tanto que tem que baixar em porcentagem, né? Fazendo essa regra de 3, você descobre que é 23,5%. Bom, o que o problema quer saber, então? Qual é a porcentagem da redução da mesada, né? A mesada era de R$400, 100% da mesada vai diminuir R$94. R$94 vai dar 23,5%. Então, a alternativa B é a correta desta questão, tá? Vamos para mais uma questão. Escolhi essa também porque envolve a parte de regra de 3, né? Razão e proporção, tá? Antônio, Joaquim e José são sócios de uma empresa cujo capital é dividido entre os 3 em partes proporcionais a. Não disse que é inversamente, então eu já entendo que é diretamente proporcional, tá? 4, 6 e 6. Então, de todo esse capital, 4 partes ficaram para o Antônio, 6 para o Joaquim e 6 para o José, tá? Com a intenção de igualar a participação dos 3 sócios no capital da empresa, Antônio pretende adquirir uma fração do capital de cada um dos outros 2 sócios. Ó,
O Joaquim e o José são os que têm mais. O Antônio é o que tem menos. Ele quer comprar uma parte do Joaquim e do José, como eles têm a mesma quantidade, ele vai comprar a mesma quantidade, né? De tal forma que todos eles fiquem com a mesma quantidade de capital, certo? E aí a pergunta é, qual é a fração do capital de cada sócio que o Antônio tem que comprar? Então, qual é a parte que ele tem que comprar do Joaquim e do José? Bom, como é que eu vou começar esse meu raciocínio? Eu sei que os três juntos dá o capital dessa empresa, né? O capital é um capital X, eu não sei qual é o valor desse capital, então eu vou dizer assim, que é 4x do Antônio, o 6x do Joaquim e o 6x do José. Se eu somar isso aqui, dá 16, né? 12, 6 mais 6, 12, mais 4, isso dá 16x. Então, era um total 16x, cada um ficou com uma parte desse capital. Quando diz assim, que ele quer igualar, eu teria que dividir, deixa eu colocar aqui do lado esse 16x, tá? Como se fosse uma soma. Eu teria que pegar esse 16x e dividir em 3 partes exatamente iguais. Vocês concordam que dividir 16 por 3 dá um número decimal, não dá um número exato, né? Como diz que é proporcional, eu posso pensar assim, bom, então se eu dobrar a quantidade desse capital, pode ser que eu consiga dividir por 3 e todo mundo fica com a mesma quantidade. Então vamos dobrar, vamos fazer vezes 2 e ver o que acontece. 8x, aqui teria 12x e aqui teria 12x também, né? Somando isso, 12 mais 12, 24, 24 mais 8, dá 32, né? 32x. Bom, 32x, se eu for dividir por 3, também dá um número decimal. Então, não me ajudou muito fazer vezes 2, aquele inicial que eu tinha lá em cima. Pensando ainda, né? É proporcional. Então, vou pegar isso aqui e vou multiplicar por 3. Aí, se eu multiplico por 3, fica 12x. Se eu multiplico por 3, fica 18x, né? Se eu multiplicar por 3, fica 18x aqui também. E aí, se eu somar isso, 12 mais 18 mais 18, dá 36, dá 48. Dá 48x. O que eles querem? Eles querem que fique todo mundo igual. Se eu dividir 48 por 3, dá uma divisão exata. Então, 48x dividido por 3, o que acontece? Dá 16x, né? E aí, o que acontece? Ó, todos eles teriam que ter 16x. Só que esse tem 18, esse tem 18 e esse tem 12. Então, esse tem que perder 2, né? Para ficar 16, ele perde 2x e esse aqui perde 2x. Consequentemente, esse ganha 4x, né? Então, ele perde 2x de quanto? 2x de 18x. Aí, você simplifica o x com o x e isso dá 1 sobre 9. Então, ele deixou, né, tem que perder 1/9. Se ele perde 1/9, ele dá 1/9 desse capital para o Antônio, que daí todo o José e o Joaquim dando 1/9 do seu capital, vendendo 1/9 do seu capital. Para o Antônio, eles ficam todos com a mesma quantidade, tá? Então, aqui envolve a parte de razão, né, e proporção, certo? Mais um exercício envolvendo a parte de função, tá? Mas também com gráficos. E aí entra, né, a estatística com o seu gráfico, mas a função na sua interpretação. E aí nós temos a seguinte questão, ó.
Um administrador resolve estudar o lucro de sua empresa e para isso traça o gráfico da receita e do custo de produção de seus itens em função da quantidade de itens produzidos. Aí eu analiso o gráfico ali, ó, eu vejo que são duas curvas. Uma curva se trata da receita, que é o que entra, né? E uma curva se trata do custo. Custo é aquilo que eu vou pagar, aquilo que vai sair, né? A entrada e a saída de valores. O lucro é determinado pela diferença, receita menos custo. Eu obtenho o lucro pegando aquilo que entra e tirando aquilo que eu gasto. O que sobra é lucro, né? E aí o gráfico que representa o lucro quer saber qual é o gráfico que representa o lucro. Aí eu vou ter as 5 alternativas, né? Qual delas que é a correta? Bom, primeiramente eu tenho que analisar aqui, ó. Olhando para esse gráfico, uma curva sendo receita e a outra curva sendo custo. O que acontece? Elas se cruzam. E esse cruzamento dessas curvas é quando a quantidade de itens é igual a 15. Então eu posso dizer que quando o X, né, eixo X, que é o eixo horizontal, e o eixo Y, o vertical. Então eu posso dizer que quando o X é 15, o que acontece? A receita é igual ao custo. Isso significa que o lucro é 0. Não vai ter lucro, mas não vai ter prejuízo, né? A receita é exatamente igual, aquilo que entra é exatamente igual àquilo que sai. Então não tem lucro, mas não tem prejuízo. Então a gente diz que o lucro é 0. Agora, antes do 15, o que acontece antes do 15? O custo, o gráfico do custo está acima do da receita. Então, antes do 15, o custo é maior que a receita. O que isso significa? Eu gasto mais do que eu ganho. Então, eu tenho prejuízo, vai ficando negativa a minha conta, né? Então, o lucro é negativo, é menor que 0, é negativo. Depois do 15, o que acontece? O gráfico da minha receita está bem acima do meu custo. Então, quando o X for maior que 15, a minha receita é maior que o meu custo. Então, eu vou ter um lucro positivo. Vai começar a sobrar dinheiro, tá? E aí eu analiso os 5 gráficos que eu tenho aqui, né? E para nossa sorte, analisando, né? Vamos analisar agora, mas a alternativa correta é a letra A, né? Quando a gente tem que analisar gráfico, o bom é que sejam os primeiros, né? Por que é a letra A? Por essa informação que eu tirei fazendo a leitura do gráfico lá do enunciado do problema, no 15 o lucro é 0. Então agora, como eu tenho o gráfico do lucro, o eixo Y é lucro. Então x igual a 15 tem que ser com o y igual a 0. Isso eu tenho no A, eu tenho no B, essa informação, ó, eu tenho no A, eu tenho no B, eu tenho no C também. Eu não tenho isso na letra D e na letra E. Então, a letra D e a letra E já descarto, né? Antes do 15, o lucro é negativo. O que isso significa? Que vai estar abaixo do eixo X. Aí eu analiso aqui, ó. Antes do 15 está abaixo do eixo X. Está acima e está acima. Então, já de cara eu vejo que é a alternativa A, né? Que o lucro é negativo antes do 15, positivo depois do 15 e no 15 ele é exatamente 0, tá? Nesta questão, envolveu função, né? E envolveu a parte gráfica também. Então, análise de gráficos e função. Eu não preciso saber
a regra da função nesse caso, né? Mas eu preciso saber fazer a interpretação no gráfico, certo? E como uma última questão, então, para encerrarmos, né, que vocês devem estar cansados já de me ouvir, né? Uma última questão envolvendo geometria espacial, com um cálculo aqui que envolve, na verdade, transformações, tá? Nós temos que saber transformar. Já vem pronto o volume, mas eu preciso fazer transformações. Então, vamos ler ela aqui, tá? É comum as cooperativas venderem seus produtos a diversos estabelecimentos. Uma cooperativa láctea destinou 4 metros cúbicos de leite do total produzido para análise em um laboratório da região, separados igualmente em 4.000 embalagens de mesma capacidade. Qual o volume de leite em mililitro contido em cada embalagem? Então vejam, eles me deram o volume pronto, eu não precisei saber o formato que estava armazenado esse leite, né, que deu 4 metros cúbicos. Mas eu preciso saber qual o volume de leite em mililitro, em ml, né, que tem cada uma dessas 4.000 embalagens. A primeira coisa, então, eu preciso saber que 1 metro cúbico tem 1.000 litros. Então, 4 metros cúbicos, teremos 4.000 litros. Uma regra de 3 básica aqui, né? 4.000 litros. Bom, não é litro, é mililitro. Aí, o que eu sei? Eu sei que cada litro tem 1.000 ml. Então, 4.000 litros vezes 1.000 ml vai me dar cadê os 6 zeros? 3, 6 zeros. 4 milhões de mililitros de ml, né? E isso vai colocar aonde? Vai colocar em 4.000 embalagens. Então, eu vou dividir isso aqui por 4.000. E aí, o que acontece aqui na divisão? 3 zeros, corta. 4 dividido por 4 dá 1, mais os 3 zeros. Então, qual o volume de leite em mililitro, em ml, contido em cada embalagem? 1.000 mililitros, certo? Para finalizar, então, esta nossa aula, terminamos com esta questão, né? E eu convido todos vocês para no dia 21 de outubro estarem conosco fazendo o nosso 20º simulado da Escola da URI. Foi um privilégio ter trabalhado com vocês e espero ter contribuído um pouquinho com o estudo. Um abraço e até mais!